Vamos lá, já tem o João. Entrou a Esther, deixa eu ver aqui. Saiu? A Esther. Isso. Boa tarde, Esther, tudo bem? Boa tarde. Então vamos lá, pessoal. Depois da medida que o pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tá? O áudio. Sim. Tá dando um eco toda vez. Deixa eu ver se é o meu fone. Tá ouvindo? Uhum. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos fazer a correção, tá? Da terceira semana. Se eu tirar assim, vocês me escutam? Escuta. Presta Eu vou atenção. fazer a correção assim. Ah, tá dando eco. Ah, eu sei por quê. Peraí. Acho que agora foi. A pessoa tá entrando. É porque eu tava conectado no celular e dá... aí faz um eco na hora de entrar. Vou colocar aqui o fone. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem? Eu vou apresentar aqui, tá? Vou abrir a minha tela. Compartilhar aqui com vocês, né? A apresentação. Então, estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. O mesmo esquema, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Vocês podem me interromper e fazer a pergunta que vocês quiserem, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer a correção da quarta semana, tá? Ainda em relação ao PET 1, faltou aqui. Sou o professor Guilherme, então, bora lá. Pessoal, um dos assuntos que nós trabalhamos ano passado em aula, né, e muito interessante, é o assunto que fala sobre as unidades de medida, né? Então vamos falar sobre ela. As unidades de medida são fundamentais no mundo em que vivemos. Afinal, unidades de medida dá o entendimento que nós temos que medir alguma coisa. E perceba que o ser humano a todo momento mede alguma coisa. É a altura de uma pessoa, é a massa corporal da pessoa, é, por exemplo, a quantidade de água que vai no copo ou a quantidade de medicamento. Então, a todo momento nós estamos medindo, ok? E para isso existem as unidades de medida, ok? Então, é fundamental que a gente entenda esse tema e conheça as unidades de medida convencionais. Então, ó, os seres humanos, com o passar dos anos, foram percebendo a importância e a necessidade de medir, mensurar as coisas em geral. Mensurar é medir, tá bom? E para isso criaram as unidades de medida, que nada mais são do que modelos, olha essa palavra, modelos, que permitem associar a coisa que está sendo medida a um número real. Então perceba essa relação, essa conexão. Eu tomo uma coisa, por exemplo, assim, o meu liquidificador. Eu penso assim, qual que é a capacidade, quanto de água eu posso colocar dentro desse liquidificador? Quanto ele suporta? Ele é um recipiente que suporta uma quantidade de água ou de leite, enfim. Aí eu venho a história. Como é que eu posso medir essa capacidade, entendeu? Então eu estou associando a esse recipiente um número. Esse número é justamente a capacidade que ele tem. Só que para medir essa capacidade, eu preciso de uma estratégia. Essa estratégia, esse modelo, é justamente a unidade de medida. Para isso, por exemplo, a gente tem o litro, a gente tem o ml. Então perceba que as unidades de medida são modelos para a gente medir a capacidade de alguma coisa, medir, mensurar alguma coisa, ok? Aí quando eu falo coisa, é no geral, a gente pode mensurar, nossa, diversas coisas. Velocidade de internet, por exemplo, é um item que a gente não consegue palpar, ele não é tangível. A internet você não consegue tocar nela, né? Mas é um meio tecnológico que você consegue mensurar, você consegue medir a velocidade.
Então, pessoal, essas coisas que são medidas são chamadas de grandezas, tá? Então, por exemplo, a massa de uma pessoa é uma grandeza, a velocidade da internet é um tipo de grandeza, por exemplo, a massa, o peso de um carro, a altura de uma pessoa, tudo que pode ser medido, pessoal, vai ser chamado de grandeza, tá bom? Se você pode medir, é grandeza. Então, são exemplos de grandezas aqui, eu até selecionei aqui algumas, né? Ó, o comprimento, tá bom? Comprimento do carro, comprimento de um terreno, certo? A massa, o tempo, a temperatura, um bolo que você tira do forno, ele sai a uma temperatura elevada, né? A gente consegue medir isso. Até, pessoal, essas 4 primeiras aqui, ó, elas são chamadas de grandezas fundamentais, tá bom? Porque elas são muito relevantes na física. Futuramente vocês vão estudar física. Então, a gente fala diariamente de comprimento, massa, tempo e temperatura. Velocidade é um exemplo não só da internet, mas a velocidade de uma pessoa. Área, volume, altura de um prédio, volume do sangue de uma pessoa. Já imaginou o seu corpo? O seu corpo tem uma quantidade de sangue nele. Imagine que você pudesse drenar todo esse sangue. Quanto daria? Quantos litros de sangue daria? Já pararam para pensar nisso? Certo? Pois até procurem, tá? Quantos, em geral, na média, quantos litros de sangue tem numa pessoa adulta? Depois que pesquisem sobre isso. Vamos ver se vocês vão se impressionar sobre isso. Então, pessoal, olha só. Vamos nos concentrar nesse momento. Perceba que existe, ó. Oi, pode falar. Numa pessoa adulta tem de 4 a 6 litros. Isso, é isso mesmo. Em alguns casos até 7, pode ter até um pouco mais de 7. Mas você imagina, 6 litros, né? São, por exemplo, são mais de 3 garrafas PET, aquela de 2 litros de sangue, né? É interessante. Então, pessoal, você tem vários exemplos de grandezas. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Só que nesse momento, a atividade que veio no PET, ela se concentra na parte de área, tá bom? Então é o que eu escrevi aqui, ó. Vamos nos concentrar em uma grandeza muito importante da geometria plana. Sabe lá em sala de aula quando eu falava do triângulo, do quadrado, do retângulo? São figuras planas, porque você enxerga ela no quadro. O quadro é como se fosse um plano. Você só tem 2 dimensões, que é, por exemplo, largura e comprimento, ou comprimento e largura, base e altura, né? São figuras de 2 dimensões. Então vamos lá, vamos falar sobre área. Mas, Guilherme, o que seria área? Se alguém chegar para você e falar assim, ó, a área desse terreno é de 250 metros quadrados. Olha só, metros quadrados seria a unidade de medida, certo? Então, dá 250 metros quadrados. Mas como você entende área? Mas como assim? O que significa ter 250 metros quadrados esse terreno? E aí, pessoal, vem uma definição, né, para a área. Você pode entender a área como a medida da capacidade de determinada superfície. Perceba que a gente está falando de superfície plana, ok? Então, é a capacidade de uma superfície, certo? Então, vamos lá, próximo slide. Até o momento, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma pergunta. Beleza, beleza. Então, pessoal, ó, eu trouxe algumas figuras conhecidas da geometria plana. Você tem o círculo, esse aqui é o retângulo, né? Ó, círculo, esse aqui é o retângulo, esse aqui é um triângulo, tá bom? E esse aqui é o que a gente chama de paralelogramo. Não é retângulo, tá bom? Por que que é um paralelogramo? Os lados opostos são paralelos. Então, ó, esse lado é oposto a esse. Então, eles são paralelos. Lembra da ideia de paralelo? Se eu prolongar, por exemplo, pensa que aqui nessa palma da minha mão está passando uma reta que está subindo e descendo, e aqui outra reta que está subindo e descendo. Se elas são paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então, se você prolongar infinitamente nessa direção, ou infinitamente nesse sentido, né? Nesse sentido ou nesse, elas nunca vão se tocar. Ok? Isso é o conceito de retas paralelas. Então, se a gente imaginar o prolongamento ó, desse lado e também desse lado, ó, esses lados nunca vão se encontrar, tá bom? Por isso que eles são paralelos. Então, para que você trouxe essas figuras, Guilherme? Justamente para isso aqui, ó. Felizmente, os matemáticos conseguiram demonstrar fórmulas matemáticas, ó, fórmulas matemáticas, né? Isso aqui, às vezes, a gente se depara muitas vezes com isso aí.
que permitem calcular a área de muitas figuras planas. Então, em vez de você... A nossa estratégia, a estratégia do matemático, nunca foi simplesmente olhar para uma determinada situação e falar isso. Não, na matemática a gente tem que demonstrar através de argumentos verdadeiros, argumentos sólidos. Então a gente precisa desenvolver fórmulas, tá? E esse desenvolvimento ele passa por rigorosos processos, de rigorosos raciocínios, em que permite relacionar a figura com uma fórmula que permita calcular a área dessa figura. Então, vamos lá. Dos polígonos acima, aqui ó, o círculo, o quadrado, o triângulo e o paralelogramo, cada um possui uma relação, ou seja, uma fórmula, que associa seus elementos à sua área. Como assim, Guilherme? Significa que a gente vai poder, através dos elementos dele, o que são os elementos da figura? O comprimento do lado, a altura da figura, esse tipo de elemento. Então, nós vamos poder reunir essas informações e calcular a área, certo? Medir essa superfície. Então, vamos lá. E aí, eu tomei uma imagem que veio no próprio PET, tá bom? Quando você tem um triângulo, pessoal, o que os caras descobriram? Para você calcular a área de um triângulo, a medida dessa superfície, você toma, olha só, o comprimento da base, tá bom? O comprimento de uma das bases está aqui. Multiplica, ó, isso aqui é vezes. Multiplica pela altura. Esse H é de height, que seria altura em inglês, né? Então, ó, a altura desse triângulo, a altura seria esse lado, e a altura, né, é sempre de um vértice até a base. Multiplica isso e o resultado divide por 2. Esse resultado é justamente a área dessa figura, certo? Agora, se você tem um retângulo, a área de um retângulo, olha só, é mais tranquilo. Você pega o comprimento, o tamanho da base e multiplica pela altura, pela largura dele, certo? Então, é base vezes largura ou base vezes altura. Tá aqui, ó, área B vezes H. O comprimento da base vezes o comprimento da altura, certo? E de um quadrado? Qual que seria, ó, retângulo, né, a gente viu agora. E de um quadrado? Qual que seria a área de um quadrado? A gente sabe que num quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, sabe o que os caras descobriram? Que para calcular a área de um quadrado, basta pegar o comprimento do lado e elevar ao quadrado, ou seja, uma potência. Então, por exemplo, se o lado desse quadrado, vamos pensar aqui esse lado, né? Que você imagina um quadrado. O lado desse quadrado vale 3, a área vai ser 3 ao quadrado. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2. Esse 2 aqui, ó, esse expoente, eu não vou multiplicar por ele. Por exemplo, o que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado nada mais é que 3 vezes 3, tá bom? Esse expoente aqui, ó, ele me fala quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, a área, nesse caso, seria igual a 9, tá bom? Mas falar que a área vale 9 não é o suficiente. Eu preciso ter uma unidade de medida. Por isso que é importante ver qual é a unidade de medida que os elementos estão. Por exemplo, assim, ó, o triângulo. A base está em centímetros e a altura está em centímetros. A área vai estar em centímetros quadrados. Sempre coloca a unidade de medida elevada ao quadrado, certo? Por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que esse retângulo, a base fosse 3. Opa, tá, que eu estou escrevendo com o mouse e fica um pouco ruim, beleza? Vamos imaginar, pessoal, que a base medisse 3 metros, tá? E a altura medisse 4 metros. Vamos imaginar a área. A área é justamente o comprimento da base, que seria 3, vezes a altura, que seria 4. Esse resultado vai ser a área que tem que estar na unidade de medida metros quadrados. Então, 3 vezes 4 daria um total de 12 metros quadrados. Certo, pessoal? Então, sempre fica atento à unidade de medida dos elementos dessas figuras. Até aqui alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Sem dúvidas. Dúvidas? Maria, quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá sim, pode continuar. Beleza, então vamos lá.
Então vamos lá as atividades. E aqui, pessoal, veio um erro no PET, tá bom? Eu vou corrigir esse erro aqui com vocês. O que que a atividade falava? A primeira. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Então ele deu algumas medidas. A pergunta é, qual é a área desse terreno? Então olha só, ele deu aqui, ó, esse terreno, o terreno é esse trapézio, tá bom? Essa figura é conhecida como trapézio. E aí ele deu algumas medidas, olha só. Esses 16 metros corresponde a essa distância aqui que eu estou colocando em vermelho, ó. E esses 16 corresponde a essa distância que eu estou marcando em vermelho aqui, tá bom? Seria esse pedaço aqui. Ficou ruim o jeito que eu marquei. Vou marcar de novo para ficar legal. Seria, ó, esses 16. Seria esse pedaço aqui. E esses outros 16, esse pedaço aqui. Agora imagine, se aqui tem 16 e aqui tem 16, tudo isso aqui, ó, tem quanto? 34. Concorda comigo? 16 mais 16, 32. Então, concluo, ó, que esse lado, esse pedacinho aqui, ó, essa distância aqui só pode valer 2, concorda? Que aí 16 mais 2 mais 16 dá justamente os 34 que ele mencionou. E aqui tem um erro que o problema trouxe, né? Qual que é esse erro? Esses 20 metros aqui, ó, a unidade de medida está em metros, ó, aqui metros, metros, metros e as outras medidas também. Só que esse 20, ele não pode trazer como sendo esse lado aqui, ó. Senão o problema não teria solução com o conhecimento que vocês têm hoje. Então nós vamos considerar esses 20 metros como sendo a altura, tá bom? Então é essa altura aqui que vale 20, tá bom? E essa altura aqui, respectivamente, que vale 20. Esses lados aqui, ó, esse lado aqui do pontilhado e esse, a gente não precisa saber a medida para calcular a área, tá bom? Aí você fala, mas Guilherme, vai ser o suficiente? Vai. Vou mostrar para vocês como é que vai ser o suficiente. Deixa eu apagar aqui, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer com essa figura toda aqui, ó? Toda essa figura. Eu vou subdividir ela, ó, em 3 outras figuras. Eu vou fazer a decomposição dela. Então olha só o que eu fiz. Eu fiz a decomposição em 2 triângulos, tá bom? Onde esses triângulos têm base 16, olha esse triângulo formado aqui, ó. Eu fiz basicamente esse corte aqui, ó. Cortei esse triângulo, beleza? E cortei esse outro. Então, eu dividi em 2 triângulos, tá aqui, esse aqui, ó, e esse aqui. De base 16 e altura 20, que é justamente esse pedaço, essa flecha aqui, né? E a figura do meio aí, desse corpo aí central, praticamente virou um retângulo para a gente, né? De base 2 e altura 20. Então, se eu tenho 2 triângulos e eu tenho um retângulo, eu sei calcular a área dessas figuras. Lembra que a base do triângulo é o comprimento da base vezes a altura dividido por 2. Ó, a base é 16. A altura é 20. Então, se eu fizer a multiplicação, 16 vezes 20 e dividir por 2, eu vou perceber que vai dar 160, olha só, metros quadrados. Por quê? Isso aqui está em metros, a altura está em metros. Unidade de medida está padrão, tudo em metros. A mesma forma, a área do retângulo. A área do retângulo não tem, eu não preciso dividir por 2, concorda comigo? Basta fazer base vezes altura. Esse asterisco sinaliza multiplicação, tá bom? Então, a base é 2, porque está aqui, ó, base 2, e a altura é isso aqui, ó. Vale quanto? Vale 20. Tá aqui. 2 vezes 20, 40 também metros quadrados. Olha, vamos lá. Qual que seria a área total obtida? A área total obtida é a soma das áreas, né? Eu tenho 2 triângulos iguais, que é esse e esse aqui, por isso eu tenho que fazer 160 mais 160 e somar a área desse corpo central aí. Esse corpo central é o nosso retângulo, seria 40. Então, 160 mais 160 daria 320 mais 40, dá um total de 360 metros quadrados, certo? Não tem aqui opção, justamente porque eu falei que tem um erro essa questão, tá bom? Então, apaguem aí no patch de vocês, por exemplo, a opção D, certo? E coloca, na verdade, 360, certo? Tem um erro aí nessa questão que trouxeram. Alguma dúvida nesse problema? Posso passar?
Pode passar. Sim, Pode sim. Beleza. Fernando? Sem dúvida. Fechou. Então, próximo. Um marceneiro deve fazer, observe o seguinte, ó. Um marceneiro deve fazer uma cruz como o da figura. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Então, eu preciso, quantos metros de madeira serão necessários para realizar o trabalho? Seria metros quadrados ali, né? Então, eu preciso da área que eu quero saber a área dessa superfície dessa cruz. Então, eu vou imaginar, do mesmo processo que eu fiz anterior, eu vou tentar dividir essa figura, né, em outras em que juntas formam essa cruz e que eu conheça uma fórmula para calcular essa área. Então, o que eu fiz? Olha só, eu dividi essa cruz em figuras complementares, em figuras que, se eu unir elas novamente, eu vou obter justamente essa cruz. Então, olha só, eu imaginei um corte aqui, tá bom? E imaginei um outro corte aqui. Quando eu fiz isso, eu obtive esse quadrado. Por que quadrado, Guilherme? Olha só, pessoal. Aqui tem lado 1. Quanto tem esse lado aqui? Justamente 1. Porque ó, eu pego isso aqui como referência, né? Essa figura ela é bem simétrica. Então, esse lado tem 1, esse lado tem 1. Certo? E como tudo tem 5, olha só. Daqui até lá embaixo tem 5. Daqui até aqui tem 3. Então, 3... Aqui tem um 4, aqui tem um 5, né? Que ele está dando a medida. Eu concluo que o lado contrário também vale 1. Então, ó, dividi um quadrado de lado 1 por 1. Peguei esse retângulo aqui, ó. Peguei esse retângulo aqui. Estou selecionando para vocês verem. Quais são as dimensões desse retângulo? Ele tem 1 de lado, que é justamente essa parte, e ele tem 3 de base. Por que 3 de base? Observa, 1 aqui e, por último, também uma unidade nesse pedaço aqui, ó, certo? Então, tá aqui ele aqui, ó, 1 e 1 por 3. E, por último, eu imaginei esse outro aqui, ó, que seria a base dessa nossa cruz, que ela teria também, ó, teria 1 de base, aqui seria 1, tá bom? Eu pus ele em cima, mas não tem diferença. 1 na base e quanto de altura? 3 metros. Tá aqui, pessoal. Como eu separei em quadrados e retângulos, olha, eu sei calcular essa área, né? Então, calculando as áreas de cada figura e realizando a soma entre eles, temos. Então, como é que eu calculei essa área? Olha só, primeiro essa área aqui. Como é que eu calculo ela? Eu faço 1 multiplicado por 1, que é essa primeira parte, 1 vezes 1, tá bom? Aí eu tenho que somar com a área dessa figura. Qual que seria a área dela? 1 vezes 3 ou 3 vezes 1, tá bom? Então, tem que somar a área dessa figura mais a área dessa figura mais a área dessa daqui, que é a mesma coisa, ó. Basta eu multiplicar a base 1 vezes 3. 1 vezes 3. É o que está aqui, certo, pessoal? É a área do quadrado. Essa aqui é a área desse segundo retângulo. E, por último, somar a área do terceiro. Então, está aqui o igual, ó. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. E 1 vezes 3 dá 3. Somando tudo, 1 mais 3, 7 metros quadrado, certo? É o total de madeira aí que o rapaz, né, a pessoa que está construindo a cruz, vai precisar. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma dúvida. Sem dúvidas. Beleza, então vamos lá. Ó, e por último, ele traz um quadro aqui, porque é para a gente analisar, né? Vocês estão, tá meio pequeno, tá pequeno, vocês estão enxergando essa caixa aqui ou não? As legendas? Professor, dá para ampliar. Se você fazer, se você fazer movimento de pinça, dá para ampliar. Ah, Quem tá no celular? entendi. Como faz pelo notebook? Porque tá pequeno pra mim. Pelo notebook. Deixa eu ver pelo notebook se eu consigo. E agora, melhorou? Ah, tá melhor. É assim, tá bom? Uhum. Então vamos lá.
Essa caixa tem 37 metros, 37 centímetros de altura. Então, ó, esse rapazinho tá medindo essa caixa com uma trena, certo? Então, ele tá medindo essa altura e a trena é um objeto bem eficaz para efetuar medidas. Na B, o que ele tá fazendo? Ó, tem a Ana e tem o Vicente. Aí, tá, ó, esse pano mede 5,5 palmos de comprimento. Só que olha só, pessoal, olha essa história. O Vicente está medindo a partir de um modelo. Qual modelo ele está utilizando? A palma da mão dele. Ele não está usando centímetros, ele não está usando metro, ele está usando uma unidade de medida que ele criou. Qual que é? Acho que tem alguém tentando entrar aqui, só um minuto. Qual que é essa unidade de medida que ele criou? É o palmo dele. Então, ele está usando o palmo dele como referência, certo? Vocês estão vendo minha mão quando eu faço assim? Sim, né? Beleza. Então, olha só. Quando ele efetuou a medida, quando ele foi lá medindo quantos palmos tinha esse pano, deu 5,5 palmos. Só que responde uma coisa para mim. Se a Ana medir com a palma dela, isso significa que ela vai obter os mesmos 5,5? O que vocês acham? Não, porque as mãos têm comprimentos diferentes. Isso, então olha só, olha um ponto que o Fernando falou que é importante. Se a Ana medisse utilizando a mesma referência, a palma da mão, a medida dela e a medida dele dariam diferente. Aí se fala, mas Guilherme, por que então tudo não vira confusão? Uma pessoa mede a altura de uma forma, a outra de outra, porque aí houve uma convenção mundial em criar, por exemplo, o metro, o centímetro, que são unidades de medida conhecidas, não muda. Agora, se cada nação utilizasse uma unidade de medida, poderia virar confusão. Então, existem hoje as unidades de medida padrão. Então, essa unidade de medida que o Vicente e a Ana estão usando não é viável, mas pode ser feita. Porém, ela dá esse tipo de problema. Só vai valer se a palma da mão sempre for do Vicente. Porque se for de outra pessoa, é provável que a gente obtenha outras medidas. Da mesma forma, olha esse, o item C, ó. Essa criança, a Adriele, ela tá contando, né? Deve ser pique-esconde. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem a legenda. Agora, conte até 60 enquanto nos escondemos. Essa criança, ela tá contando até 60. A contagem de tempo, o tempo é o quê? Uma grandeza, pode ser medido. E para contar tempo, a gente utiliza, por exemplo, o segundo, utiliza o minuto, a hora, o dia, são todas unidades de medida de tempo. Só que nessa situação, cada criança pode contar esses 60 segundos de formas diferentes. Então é o mesmo esquema da palma da mão. Você tem que utilizar sempre o mesmo mecanismo de contagem. Senão, a contagem ela acaba sendo válida, rasa, né? Você não tem uma medida específica. Vou voltar aqui em cima, ó. Opa, perdão. Aqui, ó. Essa figura G. Esse lado da quadra mede 37 pés de comprimento. Ó, novamente, a Esther aí, ó. Esther e o Paulo. A Esther tá medindo com os passos dela, com o tamanho do pé dela. Então ela foi lá, caminhou um pezinho atrás do outro, deu 37. Só que se o Paulo fizer o mesmo, a gente considera aí pelo tamanho deles ele ter um pé menor, vai dar uma quantidade de pés diferente da Esther. Então ela tá usando eles estão usando modelos diferentes para medir a mesma coisa, que seria o comprimento da quadra, certo? Então vamos terminar de analisar aqui, né? E depois a gente vê aqui, ó. Para fazer uma receita, precisa de um copo de água morna. Ora, a gente vê copos aí, né, na imagem, que você tem volumes diferentes, né? Cabe mais água nesse copo da esquerda do que no copo da direita. Então é importante que ele olhe qual vai ser a sua referência para medir essa água, tá? Na situação E, a moça fala, só temos mais estes galões de 5 litros. Nesse caso, nós temos um recipiente uniforme, ambos têm a mesma medida, a mesma quantidade de água ali, né, que ele suporta. Então, se você medir 5 litros d'água por um ou pelo outro, você sempre vai obter a mesma quantidade de água, tá? Padrão esse modelo para medir. E por último, vamos lá,
Um fala pro outro, um garoto fala pro outro. A primeira cena vai durar 8 minutos. Ora, se ele estiver medindo pelo celular, é impossível que duas pessoas contem o tempo de forma diferente, concorda? Com o celular ele coloca o cronômetro e esse cronômetro justamente mede exatamente o tempo, diferente daquela criança que ia contando na intuição o tempo. É provável que ela conte o tempo de maneira diferente. Então, pessoal, vem aqui as questões, né? Aqui tem até um probleminha, deixa eu corrigir isso aqui. Deixa eu tirar aqui o nenhum. Nenhum. Aí, para ficar uniforme aqui, senão vai ficar feio aqui na apresentação. Pronto. Então vamos lá, vamos responder aos últimos itens. Aí o Pet fala o seguinte, agora responda as questões. Se outra pessoa medir a altura da caixa da cena A, aquele garoto que estava medindo a caixa com a trena, utilizando a mesma trena que o Caio, ela encontrará a mesma medida que o Caio encontrou? Perceba que outra pessoa utilizaria o mesmo mecanismo, o mesmo modelo para medir. Ora, sim, pois usaram a mesma referência como unidade de medida. Qual foi a referência? A trena. E lá a trena ela tem a medida correta, específica do centímetro, do metro. Então perceba que nessa situação não haveria diferença na medida, né, da altura da caixa. Na cena B, se Ana medir o pano utilizando o seu palmo, encontrar a mesma medida que Vicente encontrou. Por quê? Igual eu falei, a referência deles para medir o pano, né, o comprimento do pano, é o palmo. O palmo dela é maior do que o dele. Logo, nós obteríamos, olha só, não, pois utilizar unidades de medida, modelos, palmos diferentes. Consequentemente, se ela obteve 5,5, que é o que estava na imagem, o dele vai dar um valor maior que 5,5, porque como o palmo é menor, você precisaria de mais palmos para cobrir a mesma distância do que o da mulher, certo? Na cena C, é possível observar algumas crianças brincando. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, ó, opa, olha só. Se outra criança estivesse fazendo a contagem da brincadeira, o tempo de contagem seria maior ou menor do que a contagem feita por André? Ora, provavelmente seriam diferentes. Você não pode afirmar que seria maior ou menor. Você pode afirmar que seriam diferentes, pois a contagem de tempo dessa forma é variável. Então, cada pessoa tem uma noção de 60 segundos. Você pode parar agora e falar, eu vou contar 60 segundos. É provável que você vai errar o tempo correto. O tempo correto só por um mecanismo, por exemplo, com um cronômetro. Agora, dá para você chegar próximo a esses 60 a partir da sua ideia intuitiva de 60 segundos. Mas é provável que seria a contagem por duas pessoas diferentes de 1 minuto, 60 segundos, né, equivalente, é provável que eles contem de maneiras diferentes da realidade. Até o momento, tem alguma dúvida nessas que a gente respondeu? Tem alguma pergunta? Sem dúvida. Nenhuma dúvida. Beleza. Na cena D, qual dos copos William deveria utilizar na receita? Ora, pessoal, qualquer um deles, pois a medida correta dependerá dele, não do recipiente. Então, se ele sabe que tem que ser, por exemplo, 250 ml de leite, ele vai ver os copos. Qual que tem 250 ml de leite? Não. Qual tem a capacidade para 250 ml? Ah, é o primeiro, é o segundo? Então, ele toma aquele copo e o utiliza, certo? Então, aí não tem diferença. É o pessoa que está utilizando que tem que adequar aquele recipiente ao que ela precisa. Na cena E, a quantidade de água no galão está sendo medida em uma unidade de medida padronizada? Sim. Você viu que lá na imagem, ambos tinham 5 litros. 5 litros em um, 5 litros no outro, certo? Então, encher um galão o outro, você sabe que teria a mesma quantidade de água, certo? Alguém tá tentando entrar aqui, ó. Deu. A gente foi até o D, né? F.
Então, na cena F, se alguma outra pessoa estivesse com o cronômetro em mãos, a duração da cena seria diferente? Ora, não, pessoal. Desde que ele soltasse o cronômetro no mesmo momento, né? Ela falou, começou, ele soltasse o cronômetro, ele ia contar exatamente o mesmo tempo, 8 minutos, não importa. O tempo, né? A medida do tempo seria a mesma para duas pessoas diferentes. Afinal, eles usariam o mesmo objeto, o mesmo mecanismo para contagem. Então, pessoal, não. O objeto utilizado mediria o tempo da mesma forma. Na cena G, se Paulo medir o mesmo lado da quadra, lembra que eles estavam caminhando sobre o lado da quadra, que Esther mediu usando seus pés, a medida será a mesma? Qual das medidas será maior, de Paulo e da Esther? Então, ó, um vai sair caminhando e depois o outro. Eles estão medindo usando como referência o tamanho do pé de cada um. Como o menino, né, o Paulo, é menor, a gente acredita que o pé dele seja menor do que da Esther. Então, da Esther vai dar um comprimento, do Paulo, o Paulo vai precisar de mais pés para cobrir o mesmo comprimento da Esther. Então, a gente imagina que a medida que o Paulo vai chegar seja maior que a medida que a Esther encontrou. Entendeu o raciocínio? O pé da Esther é maior que o pé do Paulo. Mas, na hora que os dois medirem, o tamanho obtido pelo Paulo vai ser maior do que da Esther, por essa questão dele precisar usar mais pés para cobrir a mesma distância. Então, não seriam medidas diferentes, pois, em teoria, o pé de Paulo é menor. Sendo o pé do Paulo menor, a medida, né, que ele obteria seria maior, um número maior do que da Esther. E por último, qual das cenas utiliza unidades de medida que são padronizadas? Como você chegou nessa conclusão? Então, ó, nas cenas B, C, D e G, né? Nessas cenas aí, B, C, D e G, você tem unidades de medida padronizadas. Nessas situações, os modelos para medida eram diferentes. Confundi aqui, né? Medidas que não eram padronizadas. As que não eram padronizadas são nas cenas B, C, D e G. Porque nessas situações, os modelos para medir, né, aquelas coisas eram diferentes. Então, se a gente voltar ali, ó, vou voltar aqui na imagem, B, C, D e G. Perceba que na B era o palmo, né? Palmos diferentes para medir a mesma coisa, não iria dar certo. Na C, duas pessoas para contar o tempo, o mesmo tempo, 60 segundos também você tem contagens diferentes, né? A D também, porque você tem dois copos, ó, o primeiro copo é maior do que o primeiro, então é provável que ele tenha uma capacidade maior. Então, se eu utilizar um copo ou outro para medir a mesma coisa, vai ter falhas, tem capacidades diferentes. E por último, a situação G, que era justamente o pé. Quando eles iam medir o pé da Esther era maior, a unidade de medida que eles estão utilizando são diferentes, eles obteriam tamanhos, números diferentes na medida. Certo, pessoal? Então, a correção foi essa, tá bom? Eu agradeço por vocês terem assistido, por vocês terem participado. E agora eu estou abrindo para perguntas, pessoal. Vocês querem voltar em algum slide? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Sem dúvidas. Nenhuma dúvida, professor. Esther, Jader? Já terminei com isso, já tá tudo certo. Minhas dúvidas acabaram. Legal, legal, bom demais. É isso mesmo, pessoal. O intuito justamente dessas. Tá dando eco aqui para mim. O intuito dessas aulas é justamente vocês entenderem O assunto, certo? E também fazer depois como Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos finalizar? Pessoal? Professor, você tá falando alguma coisa? Não tá pra te escutar, não tô conseguindo. Tá escutando agora? Ah, agora eu tô.
Tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Não tem. Certo. Então, ó, eu gravei, tá bom, essa videoaula. Eu vou estar disponibilizando no YouTube, no nosso canal. Vou só fazer umas edições do vídeo e vou postar no nosso canal no YouTube, tá bom? Depois lá nos grupos eu posto o link do canal, mas se vocês quiserem ir no YouTube, é só digitar lá, canal da Matemática Coronel, e nas playlists, tá bom? Nas pastas de vídeo e selecionar aulas 2021. São as aulas desse ano, aulas do 8º ano, e aí você vai estar lá especificado cada aula. Em relação ao PET 1, primeira semana, segunda semana, terceira e quarta semana, certo? Pessoal, agradeço a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a aula, participando. E eu anotei aqui os nomes de vocês, tá bom? Vocês vão ser lembrados aí na hora do fechamento das notas, tá bom? Muito obrigado. Estou à disposição, podem me mandar mensagem à vontade, certo? Estou à disposição, qualquer coisa, só me procurar. Um abraço, viu? Valeu, galera. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Valeu. professor. Obrigado. Boa tarde.